autorregulatória, né? Eu entendo que a Anvisa não pode entrar numa associação e falar assim, você tem que cultivar assim, assim, assado. Para começar, a Anvisa não tem competência nenhuma para cultivo. Isso é um debate que a gente tem feito já há um tempo. Realmente tem sido pouco explorado sobre quem tem competência para falar de cultivo de cannabis aqui no Brasil. E essa questão também de como fornecer o óleo e tudo mais para os associados. Você trouxe essa nomenclatura bem interessante aí de atividade endógena e exógena. Eu acho que quando você fala da ABB, ela é mais forte do que aquela que abre as portas. Mas quando você fala da cannabis, aquela que é fechadinha só para os seus associados realmente, ela é muito, muito mais frágil, né, do que a que abre para todo mundo e fornece o óleo praticamente a esmo. Então, como eu dizia, já retomando aí a discussão, acho que tem as organizações, eu acho que pode ser, inclusive, já provocando aqui, o papel da federação, inclusive, pode ser, inclusive, essa discussão, encampar essa discussão. Né? Como é que a gente vai lidar com essa situação? Né? Nós somos... Né, quem decidir ser endógeno, ou seja, trabalhar apenas com seus associados, vai ter um tipo de atuação, e quem decide trabalhar de porta aberta, para fornecer para qualquer pessoa que bata na porta, vai ter um outro tipo de atuação, enfim. Então é importante, eu acho que vai ser algo que vai ter que ser enfrentado. Sim. Isso vai ter que ser enfrentado. Né? A gente falou aqui, né, das três perspectivas. Então você tem o jurídico, o político e o de gestão. Essa é um tema que vai cair perfeitamente na questão política. Né? Como é que eu vou atuar? E no Brasil, como tem pouca distinção jurídica com relação a isso, talvez não tenha implicação jurídica tão grande, mas em algum momento, em outras legislações, Inglaterra, não sei o quê, isso define como você atua. Sim. Entende? Tem implicação jurídica isso, essa decisão. Então, pode ser que no Brasil essa implicação também amadureça, pode ser que ela também apareça no futuro, mas por enquanto não. Por enquanto ela está tudo muito parecido. Mas eu acho que essa discussão, a reforma, acho não, tenho certeza, e provoco aqui que a gente possa fazer essa discussão na federação e com as organizações de forma muito madura, né, tranquila, para fazer essa discussão sobre a atuação, o modelo de atuação endógena, exógena, enfim, talvez essas palavras estão... Porque o Pedrão da Abra Cannabis perguntou ali, mas eu estou falando aqui sobre o padrão do óleo. Né? Assim, eu fico muito preocupado de um fiscal da Anvisa dizer lá na associação, tem que ser assim, tem que ser assado, e isso criar uma elitização das associações, né? Só vai poder produzir óleo quem tiver uma estrutura laboratorial, sendo que a gente sabe que, na medida do possível, dá para fazer óleo numa cozinha, bem higienizada, né? Bem estruturada, não precisa ter um laboratório. E assim, eu acho, outro dia eu discuti até com o Cassiano sobre isso, a gente bateu um papo sobre isso, sobre a questão de fiscalização e tudo mais, né, como que a Abraço se sujeita a isso. Eu acho que muito pior do que um fiscal da Anvisa, né, em termos de crivo para passar, é a mãe de uma pessoa doente, né? É a pessoa que está precisando do óleo enquanto tratamento, ou a mãe que está dando o óleo para o seu filho. Aquela pessoa ali realmente está buscando a saúde, e esse óleo, a qualidade desse óleo tem que atender. Então, não adianta a Anvisa vir e botar uma padronização e não atender o consumidor final, né? Aquele associado que é o destinatário do óleo. Então, realmente, eu acho que a gente dá o poder regulatório, fiscalizatório para a Anvisa, pode criar problemas para as associações, grandes problemas futuros em termos de ter que ficar se sujeitando a uma autoridade que eu acho que a autoridade maior é o próprio associado. Vamos lá. Não vou entrar no mérito, acho que é uma questão que está posta, enfim, mas eu queria trazer dois elementos aí para essa discussão. Uma que é o próprio modelo de regulação. Né? E aí, como eu disse, eu tenho estudado
os desafios da regulação social, da gestão social no Brasil, e eu acho que essa é uma discussão que eu vou levar também para dentro da universidade, né, para essa discussão. Acho que é uma discussão que está para ser melhor amadurecida e tem elementos aí de outros campos da regulação que podem ser trazidos também. Me comprometo aí a estar levando essa discussão também para lá. Mas veja, tem a ver com o modelo de regulação que se quer no Brasil para a cannabis. Né? E para você decidir isso, definir isso, aí é que está a importância, volta aí a história da importância da federação. Você não deixa que o poder público, que o governo federal resolva como é que vai ser feito e pronto, vou botar na Anvisa e acabou. É importante você ter um organismo forte como uma federação para que você possa se qualificar politicamente no sentido de ser ouvido por esse ator, pelo ator público. Chega lá e diz, nós temos uma federação que agrega aqui 30, 40, 60 organizações, que por sua vez tem 2.000, 3.000 pessoas associadas e fornecem remédio para 18.000, 20.000 pessoas, ou seja, trabalha com direito à saúde de 20.000 pessoas, e essas instituições entendem isso. E aí você se cacifa do ponto de vista político para o debate qualificado com o poder público no sentido de estabelecer a regulação. Vai ser autorregulação, quem vai ser o fiscalizador, quem não vai ser. E aí, sem entrar no mérito, tá? Estou aqui só colocando as dificuldades e a problematização da regulação. E do papel que uma federação, por exemplo, vai ter nessa discussão, de confrontar a mera burocracia, né, a burocratização da discussão. Tal. A gente está vendo aí, a Anvisa, enfim, né, a gente está no Deixa eu só responder o Pedrão aqui, que o Pedrão está falando qualidade não é só concentração. Pedrão, não precisa da Anvisa para você ter qualidade. Você faz a qualidade, a associação faz a qualidade que ela quer. Agora, você dá isso para uma autoridade dizer, é a tradição cartorial do Brasil, né? Aquela tradição de mesmo alguém ter que dizer como que deve ser feito, como se a iniciativa privada não tivesse competência para... A gente não está disputando no lucro, então realmente tem que ter o melhor produto. E ter o melhor produto não precisa vir. E uma associação pode fazer de um jeito e outra associação fazer assado. Eu acho que... E as duas terem produtos que atendam seus associados. Eu acho que botar isso na mão de uma entidade, né, dizendo, é o cartório da maconha, tem um carimbo ou não tem um carimbo? Pô, a gente vai estar num cabresto que eu acho que é justamente, acho que é a busca pela liberdade, a regulação é importante, balizamento, boas práticas, tem muita coisa que deve ser reconhecido, mas o obrigatório não é uma Anvisa que diz, o obrigatório é o associado, que vai dizer lá, não, cara, olha só, você fez o óleo de 3% de THC e 20% de CBD, pô, mas no meu caso eu preciso de 1% de THC e 25% de CBD. E aí faz a adequação. Claro que não pode ter fungo, claro que não pode ter contaminante, claro que não pode ter metal pesado. A associação que fizer um óleo com metal pesado é uma associação que, no mínimo, é criminosa, né? Porque está causando dano à saúde pública, que é... Aí volta aquele problema lá da política de drogas tradicional. E aí a gente está aqui em outro patamar, né? A gente está aqui em outro debate. A gente está aqui promovendo a saúde. Partimos dessa premissa. Exato. Então você tem toda essa discussão e o ator federação, né, agregando as organizações, eu acho que pode se qualificar muito bem. Eu queria só chamar a atenção de que quem fiscaliza hoje a ação das associações, e aí como um todo, não só as cenárias, né? A associação é o Ministério Público. É quem tem a competência constitucional, embora seja difusa. Difusa em que sentido? O Ministério Público ele tem a obrigatoriedade de fiscalizar a atuação das fundações. Né? Para você constituir uma fundação que é... E fundação, qual é a diferença da fundação para a associação? Para a gente esclarecer aqui em termos simples, para o pessoal que não tem tanta familiaridade com o sistema. Uma fundação, eles são bens, que são dotados a uma determinada finalidade. Veja que uma associação é um conjunto de pessoas que se associam para uma finalidade. E uma fundação são bens que são destinados a uma determinada finalidade. Essa é a diferença básica entre associação e fundação. Umas são pessoas, a outras são bens. Veja, para uma fundação nascer, o Ministério Público está lá desde o seu nascedouro. Né? Quando você reverte aquele bem para uma associação, desde aquele momento ali, esse ato público
de reverter o bem para a associação, já é acompanhado pelo Ministério Público. Porque o Ministério Público pode dizer, não, essa caneta não é suficiente para você formar uma fundação. Então, enfim, ele está desde sempre. E tudo, a prestação de contas, o acompanhamento dia a dia, cotidiano, então o Ministério Público está ali o tempo todo. Não é o caso das associações. Essa fiscalização é mais difusa. Ele não fica todo dia lá. Você não tem que prestar conta todo final de ano lá ao Ministério Público. Essa é uma boa prática. Se você fazer seu relatório social e divulgar para os seus associados, divulgar para a sociedade, divulgar para o Ministério Público, não tem problema nenhum. Mas você faz isso como faz para qualquer associado, para a sociedade como um todo. Essa é uma boa prática. O Ministério Público não está lá obrigatoriamente. Agora, se houver uma denúncia de desvio de recursos, etc., sim, o Ministério Público tem a prerrogativa, né, de poder fazer essa fiscalização que é chamada de difusa nas associações. Isso eu estou falando de uma maneira geral, não só da cannabis. Então, você vai ter aí a fiscalização. Então, recortando aqui para o nosso campo das organizações canábicas, o Ministério Público vai poder fazer essa fiscalização difusa porque já é do jogo. Isso está no jogo. Perfeito. Né? O que eu trago veja, o padrão, né? Como é que você vai estabelecer o padrão? De 5% a 3%, enfim. Eu concordo com você. Por exemplo, as farmácias de manipulação, você vai lá e pede um remédio, eu preciso de um remédio com X, assim, né? O médico prescreve com X, grande quantidade disso, daquilo outro, eu quero uma fórmula dessa maneira. E a fórmula que serve para mim não serve para você. Né? Vai depender do peso, vai depender da sua composição física, enfim. Tudo isso o médico acompanha e tal. Da mesma forma, o óleo também pode ser algo nessa linha. E aqui eu não estou defendendo quem vai fiscalizar ou não. Estou trazendo, problematizando também, para a gente colocar na roda. Quem vai poder fazer essa avaliação e tal? Quem são os meios? Quem vai dar os instrumentos para isso? Bom, eu não saberia responder quem. Acho que essa é uma discussão que está para ser feita. Porque aqui na própria discussão, aqui na live, eu estou vendo aqui nos comentários várias posições aqui, ali, de um lado para o outro, na conversa com as associações que tenham tido posições e opiniões de um lado e de outro, enfim. O fato é que você pode, por exemplo, ter parceria com as universidades, por exemplo. As universidades que têm equipamento, têm laboratórios, etc, etc. Hoje, né, você tem uma associação que não tem um laboratório para fazer o teste, de repente você se associa com a universidade. Então, e aí, justamente, volta a nossa discussão inicial. Para isso, você vai precisar estar regulada, regulada no sentido regularizada, melhor dizendo. Vai ter que ter seu CNPJ, vai ter que ter uma sede, vai ter que ter seu documento, tem que estar o quê? Porque a universidade não faz essa parceria de pouca. Ela faz parceria, ela é uma instituição pública, eu estou falando das públicas, ela faz parcerias, ela tem instrumentos jurídicos de parceria, que diz qual é o dever, as obrigações de uma parte e de outra, enfim. Tem toda uma questão jurídica aí. Então, para isso, você precisa estar realmente todo regulamentado, com toda a documentação, precisa de uma retaguarda jurídica, precisa ter um escritório de contabilidade lhe dando respaldo para a sua movimentação financeira, enfim. Então, acho que essa discussão aí da Anvisa, regulamentar ou não, se você vai ter que prestar contas à Anvisa e tal, acho que também eu tenho uma certa parcimônia com relação a isso, porque burocratiza a produção e pode fazer aí exatamente o que você está falando, uma elite da produção da cannabis, e você sabe que quando você cria uma elite, né, que dá lucro, logo o ator some, né? Some o ator e aparece só um capitalista. E aí as coisas ficam complicadas, né? Assim, eu vejo que a principal demanda das associações deve ser realmente essa autorregulação, porque se a gente fizer, volta ao exemplo do clube da cerveja, se a gente fizer uma empresa de cerveja, ela vai ter que ser fiscalizada pela Anvisa. Mas se a gente fizer um clube da cerveja, onde essa cerveja só vai circular entre seus associados, o MAPA e a Anvisa não podem se meter, aquilo ali é uma iniciativa privada, de ambiente privado, ambiente íntimo, e isso aí tem que ser reconhecido, né, como uma atividade lícita e que a gente tem o direito também de buscar outros estados de consciência e tudo mais através de produtos que a gente venha produzir dentro da lei. Né? Eu acho que hoje, se a gente fizer o clube do LSD, a gente vai demorar ainda um tempo para conseguir preparar, né, um clube nesse sentido. Mas é um direito,
né? É um direito. Inclusive, assim, um outro tipo de discussão, mas quando a gente leva a questão das religiões ligadas à ayahuasca, há uma discussão, né, sobre quem fiscaliza, quem fala como faz o óleo, quantos litros de óleo podem ser feitos pela igreja. Ninguém se mexe, porque ali há uma liberdade religiosa, né? Ali há uma plena liberdade. Ninguém diz se o chá tem que ser assim ou tem que ser assado. Cada igreja tem o seu feitio. E isso deve ser respeitado, entendeu? E isso pode ser aproveitado agora pelas associações canábicas, porque elas estão ali plantando e preparando óleo em busca da saúde. Se preparar em grande quantidade, tem que garantir a qualidade. Ninguém vai poder fazer uma coisa nas coxas, ninguém vai poder fazer LSD fechado em casa na quarentena. Concordo, não dá não. No meio do concreto dá ruim. Não, mas então, assim, quem vai poder fiscalizar? O melhor fiscal para a associação é o próprio associado. Se entregou uma planta com ácado, sei lá, né, com maite, ou preparou um óleo com fungo, com algum contaminante, essa associação perdeu ponto. Mas nossa associação se fez uma parceria com uma instituição de pesquisa, uma universidade, um laboratório, está ali sendo certificada, está ali sendo acompanhada. Essa associação monta um procedimento operacional padrão, com boas práticas. Isso tudo vai contando favor a ela, entendeu? Mas isso não precisa ser cobrado, isso não pode ser exigido. Pô, a gente não pode querer que tenha mais lei num país com tanta lei, né? A gente já tem muita lei para cumprir. Na hora que você vai falar de cultivo de cannabis, você tem Registro Nacional de Mudas e Sementes, você tem Registro Nacional de Cultivares, você tem um monte de questões aí que vão realmente precisar ser debatidas, até que ponto devem ser cumpridas pelas atividades sem fins lucrativos, né, sem fins de distribuição de lucro, ou que não devem ser cumpridas por essas entidades. Exato. Agora, veja, quando você fala da regulação do plantio, da feitura do óleo e tal, havendo uma regulação, seja ela de que parte for e tal, ela vai valer para todo mundo. E aí para a empresa, que eventualmente houver uma empresa autorizada, vai valer para as associações, vai valer para as Eu tento fazer essa disputa também, Lucas, porque a empresa, ao buscar lucro, ela tem outro acesso ao capital. Você exigir que uma empresa tenha, uma associação tenha uma estrutura laboratorial idêntica à de uma empresa é covardia. A associação nasce dura, com doação ali, vendendo camisa, vendendo alguma coisa. Então, assim, como que uma associação vai montar um laboratório que custa 3 milhões de reais? Então, eu faço essa disputa de que a regulação tem que ser compatível conforme a atividade econômica. Vai fazer óleo para botar na prateleira da farmácia? Pô, mano, vai passar por todos os crivos sanitários possíveis e imagináveis. Pô, mas vai produzir ali para atender 30 pessoas, 100 pessoas, 1.000 pessoas determinadas, associadas, previamente cadastradas, você não pode ter a mesma exigência de quem vai vender para qualquer um, né? Vai botar no mercado aí, qualquer pessoa que tenha receita médica vai poder entrar na farmácia e comprar. Então, acho que tem que ter essa diferenciação entre a empresa e a associação por conta do fim lucrativo. O investidor não bota dinheiro em associação, porque não vai ter retorno. O máximo que ele pode ter é o retorno de um empréstimo, né? de um contrato de empréstimo. Ele não tem como fazer um investimento e daqui a um tempo morder um valor da atividade econômica. Então, isso também afasta. E a gente precisa ter essa consciência das limitações de cada modelo. Isso. Eu achei interessante aqui o pessoal da Aliança Verde Brasil coloca, né, voltando, cultivo tão somente para os associados sem finalidade mercantil, né, e depois complementa. Associado fiscaliza, estilo opaco. Veja, eu acho, assim, aí a gente volta àquela discussão, né, aí você tem um modelo basicamente de atuação endógena, né? Isso. Se o cara é associado, ele recebe. Você não vai vender para ninguém de fora daquele grupo de associados. A questão aí é que se você tiver... veja, por exemplo, e aí vou dar um exemplo prático aqui da legislação tributária. A imunidade tributária no Brasil para as organizações, né? A Constituição Federal, ela garante imunidade tributária para rendas, bens e serviços de organizações
do campo de saúde, educação e assistência social, certo? Imunidade tributária, renda, bens e serviços, ou seja, você não vai pagar ISS, você não vai pagar IPVA, você não vai pagar o IPTU, o IPI, uma série de tributos que você deixa de pagar, você entra na justiça e tal, e tal, e tal. Mas, para isso, ela exige atuação porta aberta. Essa é uma das poucas diferenças que você tem na legislação brasileira. Porta aberta, ou seja, exógena. Se você diz que vai atuar só para os seus associados, você perde essa imunidade. Você não vai conseguir essa imunidade. Entende? Então, essa é uma decisão política que pode ter consequências jurídicas e tal. Então, veja. Então, entende? Eu não estou dizendo aqui que eu sou a favor ou contra. Acho que são escolhas da organização. Mas que essas escolhas elas vão ter consequências jurídicas. E você pode estar, de repente, perdendo de ter os benefícios da imunidade constitucional tributária por conta de uma decisão política. Por outro lado, essa decisão política vai lhe garantir sobrevivência e qualidade do produto, e legitimidade nesse campo e tal. Então, são questões a serem pesadas aí na decisão política. Então, uma associação que fizer óleo e botar na prateleira para vender, ela não paga ICMS? Depende. Vai depender. Tem toda uma burocracia. Não é fácil assim, né? Não é fácil, né? Então, eu prefiro ficar endógeno e garantir e fazer a jogada segura, porque se depender... Vamos lá no campo do Estado, jogar, né, com a bola do Estado, com o juiz do Estado, para decidir se vai ter isenção ou não tributária. Eu advoguei muito em Justiça Federal contra a Fazenda Pública. Eu sei muito bem o que é tomar sova de juiz governista, entendeu? Então... Perfeito. Exatamente isso. Essa é a questão. Então, qual é o que é que eu tenho conversado com as organizações? E aí, acho que a gente tocou num ponto aqui que eu acho que é bem bacana, que traz tudo aquilo que a gente estava conversando, né? A perspectiva jurídica, política, de gestão e tal. Você começa com uma organização menor, né? Você tem uma organização menor e tal, acho que o melhor é fazer sem endógeno. Mas se chega em determinado tamanho, né? A da Paraíba, se eu não me engano, ela tem, hoje, fornece para muita gente, salvo engano, eu não tenho os dados aqui. Mas todos associados, só pode fornecer para associado. Então, quer dizer, se de repente a lei brasileira, a legislação, ela folga mais, a gente avança, né? Porque hoje não é o caso, mas avança e tal, e permite que se abra uma lojinha, não sei o quê, ela aí pode optar por mudar o seu estatuto, a sua modo de operandi, digamos assim, jurídico, tal, e passa a vender lá na lojinha. Nesse momento, ela pode entrar na justiça e conseguir a imunidade. E aí você deixa de pagar não o aluguel, mas o IPTU da lojinha, toda a movimentação. O ICMS. Enfim, ICMS e tal. Excelente. Então você tem aí o carro da instituição e tal. Então você tem que ter uma maturidade institucional para chegar nesse ponto. E aí, isso que você disse, né? Você já sair de cara, já começar o jogo, tem implicações jurídicas nisso. Então o melhor é tomar passo a passo, você tem uma retaguarda. Por isso, né, as pessoas, Emílio, já ouvi dizer, né, quando eu comecei a trabalhar com organização, mas advogar com ONG não dá dinheiro, então não dá mesmo, isso é verdade. Não dá mesmo, tô ligado, sei bem disso. Mas é preciso ter um advogado. Porque estatuto você faz de qualquer jeito, pega lá na internet e baixa e pronto, precisa de um advogado. Veja, vai estar amarrado pro resto da vida, até conseguir mudar. Se você não tem uma retaguarda jurídica e contábil para tomar esse tipo de decisão de forma muito tranquila, com boa informação para tomar essa decisão, você pode se dar mal. Você pode estar tomando decisão que vai dar problema lá adiante para você. E aí o CNPJ da instituição, disciplinado, seu CPF disciplinado, consequências de várias ordens. Então, e a gente está falando de instituições que lidam com um tema que fica ali no limite da ilegalidade, digamos assim, né? Pode aparecer um juiz e dizer, aí, ó, ele lidou com maconha por isso, essa arruma de maconha é traficante. Aí vai lá, bota a polícia, vigilância sanitária todo dia. O que acontece? Hoje a gente tem um termo que a doutora Paula Storto, que é também uma grande advogada desse setor e tal, tem cunhado, que é a burocracia, como é que é, persecutória, digamos assim, né? Você aceita contra as associações. Exatamente. Você aceita que essa instituição abra a porta, porque você não pode barrar, porque é livre a associação e tal,
mas você começa a mandar todo dia o fiscal da vigilância sanitária está lá, todo dia o fiscal de trânsito está lá, todo dia o fiscal de sei lá o que está lá, todo dia tem um fiscal de qualquer coisa para encher o saco. Você enche o saco e fecha. Entende? Claro. Então você está lidando com um tema que está no fio da meada ali, no fio da navalha ali entre o ilegal, o não legal e tal. Daí a importância de você ter uma retaguarda jurídica, retaguarda contábil e tal, para não cair nesse tipo de situação. Então é importante que a federação aí, e sou entusiasta, repito, da federação, enquanto uma instituição que vai poder prover essa discussão, vai poder movimentar essa discussão entre as associações para que elas possam tomar suas decisões de gestão e tal, de forma mais madura e tal. Não estou dizendo com isso que as instituições não têm competência hoje. Ao contrário, eu reconheço, e como contei aqui já no comecinho da nossa conversa, a minha curiosidade, a minha aproximação foi justamente para entender como é que essas organizações, lidando com um tema desse, delicado como esse, conseguiram seus registros. Né? No Chile foi derrubado. Então, foi com muita luta, foi com muito esforço jurídico também. Pessoas como você, uma reforma, que deram retaguarda jurídica, que elaboraram estatutos muito bem elaborados, muito bem pensados, sofisticados, eu diria, que fizeram juridicamente, entraram juridicamente, né? A guerrilha jurídica entraram com uma questão ilegal para dentro do sistema. O sistema teve que reconhecer. Então, isso é muito importante de se reconhecer, muito importante de estabelecer a retaguarda também. E daí que nós estamos nessa luta, nessa retaguarda e nessa discussão toda da federação para fortalecer o campo das organizações canábicas. E o que a associação não pode fazer? Bom, essa é uma pergunta difícil, né? Porque é tão aberta e tão ampla. Mas basicamente tem uma coisa que ela não pode fazer, que é o basicão, né? Que é distribuir lucro. Distribuir lucro. Aí desnatura, né? Essa palavra não saiu. Mas retira a natureza dela ter fins lucrativos. E aí você vai ser fechada. Né? Se ela distribui lucro, ela vai ser fechada, porque ela vai estar sendo... Por exemplo, tem muita gente que acha que, vou fundar onde, vou ganhar dinheiro fazendo consultoria. Vai dar problema. Então, não dá para fazer consultoria. Então, uma organização pode fazer uma consultoria ou outra, prestar um serviço, mas não pode ser fim. É meio. Sim. Na própria reforma, a gente tem essa situação, né? A reforma, ela é uma associação de advogados, mas que quem presta o serviço são os advogados. O que a reforma faz é congregar esses advogados, né, partilhar entre eles um saber jurídico, né, que ficava muito centralizado no Ricardo e em mim. Então a gente pega esse saber jurídico, e é uma coisa que a gente já sempre fez, de compartilhar, de colaborar, né? Eu advoguei já pelo Brasil inteiro, com colegas do Brasil inteiro. Então a reforma ela vem nessa. A gente não criou a reforma para ser um escritório de advocacia, a gente criou a reforma para ser um facilitador do trabalho do advogado, né? Aí, principalmente no campo da política de drogas, defender a advocacia no campo da política de drogas, levar informação jurídica para o público em geral, né, sobre política de drogas, informação jurídica de forma acessível, né? Então a reforma ela tem essa natureza de associação, mas quem trabalha, quem faz o habeas corpus, né, são advogados que compõem a reforma, que fazem parte do time da reforma, né, um time que eu me orgulho muito de participar, mas quem faz são os advogados, são as OABs que estão lá, né? A reforma, ela institucionalmente, ela não demanda. Até hoje a gente não teve nenhuma ação que foi a reforma. A gente tem interesse em ações civis públicas e outras ações coletivas da reforma atuar. Mas quem faz, né, quem atende, quem trabalha e tudo mais, são os advogados. Veja, Emílio, tem uma discussão, é bom esse tema, porque tem uma discussão, por exemplo, se a associação pode promover a defesa jurídica dos seus associados, por exemplo. Tem uma decisão da OAB, saiu uma coisa da OAB, se eu não me engano, do Espírito Santo, dizendo que a associação não poderia, porque ela não está registrada na OAB conforme o escritório. Né? Porque a pessoa jurídica habilitada para prestar apoio jurídico, né, é o escritório de advocacia. O escritório de advocacia, que é registrado na OAB para tal. E no estatuto da OAB, a associação é uma coisa bem específica, que é a união de escritórios para fins comuns, né? E não há questão pecuniária.
né? Tem a associação dentro da advocacia, tem uma natureza jurídica própria. Por isso também a gente evita de ficar falando reforma, associação, rede, reforma, coletivo, reforma, para não ter essa confusão, que a gente não tem nada com o escritório de advocacia. Embora não tenham vários advogados com escritório, mas as pessoas jurídicas não se envolvem, são advogados, são OABs que se unem e CPFs que se unem para mudar a política de drogas. Veja, eu tenho uma interpretação diferente desse ponto, né? Eu entendo que as associações, sim, podem advogar, podem prover assistência jurídica para as pessoas. Bom, eu venho, senão eu não teria essa experiência que eu tenho. Eu fiquei 4 anos dentro da instituição da AIDS, né? E fazendo exatamente isso, fazendo assessoria jurídica para as pessoas com HIV/AIDS. Eu atendia toda quinta-feira, eu passava o dia olhando nos olhos das pessoas com HIV/AIDS. Muitas daquelas pessoas não precisavam nem de um processo judicial, elas precisavam de orientação jurídica. Então, eu fiz processo judicial, plano de saúde, basicamente plano de saúde na época que a lei mudou, enfim, questão de preconceito, questão previdenciária. Então, por exemplo, uma menina que foi... A pessoal descobriu que ela tinha HIV, o casal tinha uma criança, e ela foi tratada de forma excludente na escola. Então, essa escola foi processada e foi condenada, então ela teve que indenizar essa família, né? O juiz garantiu a matrícula daquela criança, a família não exerceu, porque como é que você vai botar uma criança numa escola que já lhe tratou dessa forma, já lhe excluiu, já tratou com preconceito? Então, a família preferiu não exercer esse direito de garantir a vaga, mas exigiu juridicamente, isso é importante, e recebeu a indenização e tal. Então, com essa associação, essas pessoas não teriam recursos para contratar um advogado, e essa associação, né, disponibilizou uma assessoria jurídica altamente especializada naquele tema para essa família. Eu acho isso fundamental, certo? Fundamental. Nós estamos no Estado Democrático de Direito, o direito ele é fundante, né, das relações, portanto, você ter advogados dentro das associações para manejar os instrumentos jurídicos é fundamental. Então, eu tenho uma interpretação diferenciada. Agora, usar uma associação para fazer consultoria jurídica, oferecer serviço, ganhar o dinheiro, aí não pode. De fato, com certeza. Agora, o quanto a associação pode, a advogar acho que pode. Bom, e aí as associações canábicas também, de repente, aí problematizando um pouco aqui também, trazendo para a discussão, acho que essa é uma discussão que a reforma e a federação, enfim, com as suas associadas, podem trazer, podem amadurecer muito bem, que é o quanto as associações canábicas podem prover assessoria jurídica para os associados e para a advocacia administrativa, enfim, não sei. Então, vamos amadurecer essa discussão, vamos amadurecer para o OAB essa discussão, vamos fazer isso. Com certeza. É super importante fazer isso. E voltando à pergunta que você fez, rapidinho, você falou que a organização não pode fazer. Primeiro, distribuir lucro, e a lei tem 2 coisas que é importante trazer, que é fins ilícitos. E é esse o ponto, né? Os fins paramilitares, que aqui a gente, né, não é com a gente. Na Constituição, inclusive. Exatamente. Paramilitar não é com a gente, né? É com outros grupos aí que estão aí atrás disso. E fins ilícitos. Esse é uma questão aqui, que dá margem para interpretação, como aquele caso do Chile, que eu trouxe, que o juiz entendeu que ali estava um fim não lícito, um fim ilícito, e por isso não deferiu o registro da organização. Então, a gente precisa amadurecer essa discussão. O quanto os advogados orgânicos, e aí outro conceito, outra ideia que a gente tem, que é os advogados eles podem prestar serviços às organizações, então eles estão fora, e quando a organização tem um problema jurídico, consulta lá o escritório, ele dá um parecer, faz ali... Perfeito. Ou ele pode estar vivenciando a organização, estar dentro, estar ali. Eu fui orgânico de uma organização durante 4 anos, como contei aqui, né, atendendo pessoas com HIV, olhando nos olhos, acumulando o receio é a captação, configurar a captação, né, de clientela, né? Captação de cliente, exatamente. Ou você pode ser um advogado não orgânico, e eu acho que eu estou um pouco mais nessa posição hoje, que é fazer a retaguarda jurídica estando um pouco de fora, né, tá dentro dessa... Isso, exatamente. Então tem essa situação. Então, um pouco nessa linha das problematizações que a gente tem para hoje aqui, para poder a gente amadurecer essa discussão. Acho que tem várias questões que eu trouxe, problematizando aqui, trazendo conceitos, enfim, e também provocando, né? Provocando a reforma, provocando
a federação. Eu estou entendendo que a federação é uma coisa importante aí, no sentido de que precisa amadurecer certas coisas antes de tomar determinadas decisões, antes de fechar o entendimento, sem entender toda a consequência, as possibilidades e o que pode ocorrer com relação a essas decisões. É um cenário incrível, né? Acho que você está acompanhando bem isso. Você estava no grupo da federação, acho que desde o fim do ano passado, e você está agora também junto comigo no grupo de advogados de associações. O Ladislau está aqui, tem o Ricardo Nemer, tem o Antônio, né? Tem a Raquel, tem Cecília, tem Érica, tem o Débora, tem um monte, né, de advogados e advogadas do Brasil inteiro unidos num grupo pensando o direito da cannabis e o terceiro setor e as associações nessa questão da demanda por direito, nessa questão realmente de dar o acesso à saúde às pessoas que precisam. Então, assim, a gente vê realmente um movimento bem interessante dos advogados unidos ali trabalhando juntos no estatuto. E assim, eu fico muito feliz de ver isso acontecer. Eu lembro que no filme Ilegal aparece eu lá em 2014 escrevendo o estatuto da APEP, assim, como se fosse um grande marco, abrir uma associação de cannabis e tudo mais, né? Aquilo ficou registrado no documentário. Mas a gente vê assim, hoje a gente tem mais de 30 associações, a gente tem várias iniciativas, as pessoas querendo abrir clubes pelo Brasil, né? Entidades de terceiro setor que não tem nada a ver com o uso estritamente terapêutico, né? É um uso pelo bem-estar, mas num sentido mais amplo. E assim, eu vejo que o modelo do associativismo, né, tem tudo para realmente ser uma alternativa ao modelo mercantil, né? Eu estudo no mestrado muito a questão da dádiva, né, como uma forma de organizar o mundo, né, o dar, receber e retribuir, como ele organiza o mercado não na perspectiva mercantilista, né, mas na perspectiva realmente que o Marcel Mauss chamou lá de dádiva. Marcel Mauss, reciprocar, o que Marcel Mauss trabalha muito bem, no reciprocar, isso aí, do dar, receber, né, e tal, isso é importante. Antropologia na veia aí. Eu estou fazendo mestrado em antropologia, estou renascendo, né, agora dentro da perspectiva acadêmica, né, dentro da academia, mas na perspectiva antropológica está sendo um grande aprendizado e confesso, uma paixão sem tamanho pelo Marcel Mauss, né, e a questão da dádiva como forma de organizar o mundo, né? Eu sempre fiquei me perguntando muito sobre altruísmo, né? Solidariedade, essas questões que são tão importantes, né? A gente vê algumas iniciativas para além da questão do capital, como isso, né, serve para motivar as pessoas. E a dádiva é incrível, né? Porque o Mauss fala, né? Você oferece algo a alguém, essa pessoa aceita e essa pessoa te retribui, e isso gera realmente um ciclo ali que é muito bonito de ver. Então, assim, acho que as associações são bem baseadas nisso. Legal trazer essas questões, são perspectivas teóricas, mas que a gente vai abordando aqui teoria acadêmica e pragmatismo e tal, e isso constrói mesmo, a gente está construindo aqui, esse live está sendo bem legal. Eu queria, Emílio, vieram várias questões aqui, super interessantes, mas tem duas coisas que foram perguntadas aqui, eu sei que uma foi do Ladislau, e a outra não sei quem foi, mas enfim, me perdoe, mas vamos tratar aqui. Uma foi, o Ladislau trouxe que as associações são mais do que o óleo, mais do que o remédio. E aí, Ladislau, um abraço para você. De fato, né, a gente está falando do direito à saúde. Daí a importância de você ter um arcabouço teórico, um arcabouço político muito bem fundamentado, né, para você lutar pelo direito à saúde. Para quando eu me lembro da matéria, de uma matéria que eu li, acho que foi daquele jornalista que escreveu um livro sobre cannabis, que é um parceiro também, que agora me fugiu o nome. O Tarso? Oi? Tarso de Araújo? Tarso Araújo? Não. Foi o Denis. Ah, tá, o Denis Russo, claro. Exatamente. Ele diz que ele foi numa reunião, a matéria começa assim, uma reunião de uma associação canábica,
E chegando lá, não era uma Roma de hippie doidão, não sei o quê. Eram advogados, era pessoa, né, uma senhora. Não era aquele perfil do doidão lá da festa hippie. Não era isso. É coisa séria. Você tinha ali também o cara com a camisa do Paz Amor, mas você tinha um cara com terno e gravata, você tinha não sei o quê. Ele começa a matéria relatando isso e depois vem do mérito da discussão. Então, uma matéria muito bem feita. O Denis realmente conhecedor e eu não conheço ele, mas tenho acompanhado, tenho um livro, enfim. Sei que ele é um cara conhecedor e é um cara da luta também, tá, né? Sim, próximo. demais. Enfim. E aí, Ladislau, sim, é muito mais do que o remédio, não é só o remédio. Você está falando da perspectiva do direito à saúde, de uma perspectiva muito maior. E aí a gente está falando, se a gente está falando de saúde, pela Constituição brasileira, a gente está falando da Seguridade Social no Brasil. Saúde, assistência, previdência, você está falando de coisas muito maiores, do bem-estar das pessoas. Bem-estar das pessoas. Isso que é fundamental. Então, a gente está falando de solidariedade. O Emílio trouxe aí um termo sensacional, solidariedade, a dádiva, o cuidar do outro, tal. A gente está precisando disso, né? O Brasil está precisando disso agora. A gente está vendo as pessoas, enfim, né? Tá difícil, mas a gente tem outra perspectiva de atuação e tudo. Então vamos celebrar isso, colocar isso agora. Celebrar isso não significa fazer de qualquer jeito, fazer esculhambação, deixar de qualquer jeito. Não, tem seriedade nisso. Gerir uma instituição tem consequência jurídica, tem consequência contábil, tem consequência econômica. É preciso amadurecer isso. O termo profissionalização das organizações foi feito, às vezes é feito usado de forma meio pejorativa, ou para vender consultoria em gestão e tal, mas não é isso também. É você organizar. Como é que você organiza a sua atuação? Como é que você organiza a tomada de decisões? Como é que você organiza o seu recurso, que é pouco, para atingir mais e mais gente? Então, é profissional, precisa ser profissionalizado, precisa ser sério, precisa ser bem organizado, retaguarda jurídica, retaguarda contábil, planejamento estratégico, né? Tudo, sustentabilidade no sentido mais do que captação de recursos, sustentabilidade financeira, política, técnica, social. Tudo isso é importante a gente falar de comunicação, como é que essas organizações se comunicam com a sociedade como um todo e com o seu público. Né? A gente está falando aqui com um público muito específico, que já é mais próximo e tal. Mas como é que as associações se comunicam com o público? E aí a matéria, né, voltando à matéria dele, né, não é uma reunião de doidão, é gente séria que está aqui conversando, é gente séria que está querendo o bem comum. Então, como é que a gente organiza isso de forma séria? Bom, o outro ponto foi a questão do investidor, que essas associações podem ter investidores. Foi o Jonas. Eu não colocaria... Jonas. Desculpa, Jonas, mas tá aí, o Emílio já lembrou o nome. Investidor. Eu não colocaria a palavra investidor. A gente está falando de uma instituição sem fins lucrativos. Portanto, investimento, investidor, me remete muito proximamente, muito próximo, muito para e passo ali com a questão do lucro e tal. Então, eu não colocaria desta forma. Talvez, mas isso não significa que uma organização não possa, como eu disse, prestar serviço, desde que seja meio para, né? Não possa vender mercadoria, desde que seja meio para. Agora, ela pode receber doação, ela pode ter uma taxa dos associados, não tem problema nenhum, tem contribuição dos associados, isso é importante, inclusive. Ela pode ter, por exemplo, trabalho voluntário. O que é o trabalho voluntário? Né? A pessoa disponibiliza sua força de trabalho para aquela associação. Isso é recurso, né? Isso é recurso. Por exemplo, se uma pessoa de nível universitário vai lá 4 horas por semana, né? Dá um turno por semana na sua associação, quanto você pagaria para uma pessoa de nível universitário para estar ali? Isso aí. Isso é recurso. Isso é recurso. Isso não entra na sua contabilidade formal, mas entra no seu relatório social. Entende? É então, contrapartida para o apoiador, né? Perfeito. Então você pode ter apoio, por exemplo, através de projetos, sejam eles com iniciativa privada, com organismos internacionais, com o poder público. Há organizações, por exemplo, o Greenpeace não faz parceria com o poder público, com o Estado. Ponto. É uma decisão política do Greenpeace. Ok. Agora, tem organizações que é importante fazer, porque, por exemplo, o Estado engloba também as universidades federais, ela é parte do Estado.
Então, você vai deixar de fazer uma parceria técnica com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, salvo engano, que tem um grande estudo, um grande avanço na discussão da cannabis e tal, e tal, e tal. Porra, é perder possibilidades técnicas, perder possibilidade política. Entende? Então, é importante você também estar com o seu registro dias e tal para fazer esse tipo de parceria, porque isso reverte no fortalecimento, na sustentabilidade da organização. Repito, não falando só de sustentabilidade financeira. Nós estamos falando aqui de sustentabilidade econômica, que é o monetário e não monetário também. Nós estamos falando de sustentabilidade social, política, sustentabilidade num sentido mais amplo e mais amplo do termo, vamos dizer. Então, o pessoal assim, que está aqui, ó, se manifestou em elite.co, pessoal que ajuda muito no impacto social de atividades, tanto associações quanto empresas, pessoal que vai estar ajudando a reforma e faz a diferença mesmo. Legal, bacana, um abraço para ele. Gilberto Castro está aqui também, grande referência aí na luta também. Um abraço para essa turma toda que está aí, que veio prestigiar. E aí, o que mais? Vamos fechar? Vamos lá, acho que vai fechando. O dia foi longo e a gente conversou um bocado, que tem falamos de muita coisa, muita informação, de fato, muita informação foi dada aqui hoje, não é simples, eu tentei, a gente tenta colocar essas coisas de forma muito tranquila, com a linguagem mais simples e tal, mas tudo isso tem um fundo jurídico, com base na legislação, na mais contemporânea legislação, nos estudos que a gente vem fazendo, tanto o Emílio aí com a reforma, como a gente também aí pelo OSC Legal, que tem se dedicado, né, como eu disse, o projeto OSC Legal se dedica basicamente ao fortalecimento da gestão das organizações, através de modelos de estatuto, a gente disponibiliza modelo e tal. Nós estamos fazendo um levantamento agora, Emílio, do regulamento do MIROSC. O MIROSC, para quem não conhece, é o marco regulatório das organizações da sociedade civil. O MIROSC, né? A sigla MIROSC é uma sigla forte, importante. Mas veja, embora não tenha esse nome MIROSC, marco regulatório das OSCs, das organizações das ONGs, o povo chama de lei das ONGs, marco das ONGs e tal, o nome não é tecnicamente perfeito, no sentido de que ele não é a lei das ONGs, ele é a lei das parcerias entre o poder público e as organizações. Verdade. Ele diz mais, essa lei, ela diz mais sobre o agir do poder público, quando vai parcerizar com essas ONGs, do que das ONGs em si. Agora, veja, essa é uma lei que ela veio depois de 20 anos de luta das organizações, a BONG, Federação das APAES, entre outras organizações. Por quê? Porque você tinha no Brasil, o que você tem no Brasil, é o que aqui na Bahia a gente chama de bolo doido. A legislação para a atuação das organizações, e todo mundo que está à frente das organizações aí sabe bem do que eu estou falando, é o famoso bolo doido, é um novelo. Você tem a lei tudo espalhada ali. Eu tive aula de direito do terceiro setor na pós, e o professor Paulo House, ele falava que o ordenamento jurídico das associações era um cipoal de tanta coisa para você se meter no... Você falou de novelo. Paulo House, inclusive, é uma grande referência também. Vai estar comigo numa live, se eu não me engano, dia 15 ou 16 de junho, numa live, eu acho que legal, vou estar com o Paulo House falando sobre legislação e tal. Ele é uma figuraça. Fala para ele do teu amigo lá, que foi aluno dele, das associações canábicas. Ele ficava em pé comigo em sala de aula, que tudo eu levantava a mão. E a maconha, professor? E a maconha? Vou lembrar disso. Mas voltando só para concluir aqui, para a gente concluir, então, só trazer essa história do MIROSC. Por que eu estou trazendo o MIROSC como importante? Porque ela é uma lei estruturante, no sentido de que ele diz para todo o poder público no Brasil, qualquer poder público, seja ele União, né, governo federal, os estados, os 27 estados, os 26 estados e o Distrito Federal, e os 5.570 municípios deste país, para fazer uma parceria com as organizações, tem que ser com base no MIROSC. Tem as exceções, obviamente, mas é estruturante, todos. Então, a partir daí, você tem que regulamentar essas leis. Como é que isso se dá? Veja, como é que isso se dá no seu município? A lei traz regras gerais, mas você tem que dizer no seu município como é que isso se dá. Quem tem competência, por exemplo, para emitir o parecer jurídico, quem tem competência para emitir o parecer tal, quem tem competência para fazer o monitoramento, quem tem que dizer isso é o próprio município, dentro da sua competência, é o Estado dentro da sua competência. Portanto, o MIROSC, ela é lei estruturante, é lei fundamental. Por que é importante, já que ela é a lei das parcerias, não é a lei das ONGs, por que ela é importante que as organizações estejam de acordo com o MIROSC? Por quê? Porque, veja, primeiro porque se você aparecer uma parceria com o poder público, você está apto e faz.
Segundo, porque ela não é estruturante e foi luta, ela reconhece aquilo que as organizações são. O que acontecia quando você fazia uma parceria com o poder público? Ou ele tratava você como empresa, porque a lei que era utilizada era 8666, a Lei de Licitações Geral, ou tratava a organização como empresa, ou tratava como governo, como poder público. O convênio, a figura do convênio utilizada para fazer parceria com a ONG, ela é absolutamente, não serve para isso. Ela é inadequada do ponto de vista jurídico. Em que sentido? O convênio, ele é um instrumento jurídico, um elemento jurídico, ele não é mal por si só. Ele só está mal utilizado, veja. Ele é um elemento de parceria entre poder público com poder público, certo? Beleza. Perfeito. Quando as organizações da sociedade civil, as ONGs, etc., associações, começam a ter relevância pública, né? Começam a produzir esse conhecimento, fazer intervenções e tal, o poder público diz, não, nós queremos fazer parceria com esse pessoal aí, com essas organizações e tal. Como é que a gente vai fazer? Aí alguém deve dizer, não, vamos tirar aqui o poder público, vamos botar uma organização aqui privada. Ué, mas se o convênio é para público com público, como é que vai botar uma instituição privada? Perfeito. Alguém deu uma solução. Qual foi a solução? Não, nós estamos financiando o projeto, que é público, e não a organização que é privada. E aí, Emílio, como diz o grande filósofo compadre Washington, pau que nasce torto, não tem direita. Vai dar problema, porque esse instrumento é inadequado. Qual o principal problema aí? Você não podia pagar a equipe da organização, porque você não pode financiar só o projeto. A privada. Só o projeto. Então você tinha, ó a burrice institucional. Já que você escolhe, quando o poder público escolhe uma organização dessa, ele escolhe por quê? Porque ela tem um acúmulo, ela tem uma equipe, certo? Ela tem aquele acúmulo. Aí, quando você escolhe ela, você não pode contratar aquela equipe, não pode pagar aquela equipe. O que você tem que fazer? Contratar outra. Já tem uma perda técnica aí. Claro. Já está burrice, já está dada aí uma perda. Ou outra coisa, não tipo pode... uma burla, né? Que também é horrível. Burla. Que é muito comum que se tem. Ou seja, uma pessoa trabalha e outra assina. Sim. Um assina, duas trabalham. E quando o cara é de má fé, um assina e ninguém trabalha. Aí dá merda. Enfim, vamos lá. Esse é o problema. Então, o que você tem hoje, né? Você não podia... Outro problema, rapidinho. Você não podia pagar a estrutura da instituição, só o projeto. Então, água, telefone, luz, não sei o quê. Você está trabalhando para o poder público, você está em parceria com o poder público e não pode gastar com nada dali. Então, esse é um problema. Ponto. O Mirovski veio e retirou o convênio enquanto gênero da jogada, criou instrumentos específicos, que respeitam aquilo que a organização é. Ela não é empresa, ela não é poder público, ela é uma organização da sociedade civil que não tem fins lucrativos, que não mexe com dinheiro. Então, por exemplo, não pode ter contrapartida financeira. Em alguns casos, o poder público, para fazer uma parceria com você, exigia que você tivesse X mil na conta. Sim. Então, eu vi uma situação de uma instituição para fazer um projeto de 300 mil com o governo, tinha que ter 60 mil na conta. Aí o cara faz o quê? Eu vou tomar um empréstimo, quando o dinheiro sair, a substituta vai dar problema, porque o dinheiro não pode sair da conta de qualquer jeito. Deu problema. Enfim, o fato é que tirou o convênio, o Mirovski tira o convênio da jogada, cria instrumentos específicos, e aí dava outra live só para falar disso, termos de fomento, né? O termo de fomento, termo de parceria, o acordo de cooperação, e trata as organizações como elas são. É da importância disso, quando você vai fazer uma parceria com um organismo internacional, da ONU, Open Society, qualquer um deles, no formulário vem perguntando: sua organização está adequada com o marco regulatório, está adequada com a lei mais contemporânea do país? Está lá, sempre pergunta. Porque os organismos internacionais sabem que existe uma lei estruturante no país que trata da atuação dessas organizações. A gente pode marcar depois uma outra discussão. Vamos falar disso. Falar de Mirovski e tal. Mas aí, para finalizar então, Emílio, queria agradecer a você. Já estamos aí faltando só 5 minutos, a gente passa que a gente nem vê. Queria agradecer muito a você pela parceria de sempre, pela camaradagem aí, pela brodagem, a reforma, pela parceria institucional com o Projeto Nosso Legal. Dizer que a gente está aí nessa parceria mesmo por conta disso, deixando a reforma mais livre para fazer aquilo que é a especialidade dela, que é cuidar do fim, ou seja, cuidar da discussão da cannabis, da discussão das drogas e tal, e deixar com a gente a retaguarda para cuidar do meio. Cuidar da gestão, falar de compliance, falar de prestação de contas, falar de como você vai gerir instrumentos para as instituições gerirem. Então, essa oportunidade de estar com vocês, para mim, tem sido uma honra mesmo, né? A oportunidade de estar aqui nessa live.
Dizer para a galera que a gente está com um programa, então, no YouTube, quem quiser aprofundar essas questões de gestão, que não é específico para a cannabis, né, para a associação cannabis, mas é para qualquer associação, então, portanto, as associações desse campo podem se beneficiar muito. Estreamos hoje um programa no YouTube chamado Terceiro Setor em Revista, e, além disso, estamos fazendo lives pelo nosso Instagram aí, Oscar Legal, tá? Toda terça, quarta, segunda, terça-feira a gente tem ido, quinta-feira, amanhã, a gente vai estar com o Mauri Cruz, que é da Bong, advogado também, socioambiental, um dos caras que lutaram pelo Miroski no país, que estavam na linha de frente dessa discussão, uma das pessoas que mais conhecem do Miroski no país. Ele vai estar amanhã às 18 horas comigo, conversando e nos presenteando com sua sapiência, com seu saber, uma referência, amanhã às 18 horas. E outras lives virão também. Semana que vem, a Aline Vioto do GIF vai estar falando sobre a questão de tributação, os desafios da tributação das organizações. Então, lá no nosso site, tem o nosso Twitter, Oscar Legal, Instagram, Oscar Legal, tem um grupo de WhatsApp do Oscar Legal, que todo dia, exceção do domingo, a gente tem notícias, material, de tudo que sai sobre organização, sobre gestão social, vai para esse grupo. Então, o grupo já estou quase abrindo um segundo, porque já tem gente pra caramba, gente procurando e tal. A gente disponibiliza a legislação, né, a regulamentação do Miroski no nosso site. Estamos reformando o site agora. Vamos fazer o aplicativo do Estatuto. Então, a ideia é que a gente possa cada vez mais incrementar a nossa atuação e nessa parceria aí com grupos como a Reforma, como a Bong, como outros grupos, os movimentos de AIDS e saúde nesse país, a parceria. E vamos rodar agora por mais 6 estados e, em breve, o livro novo, 27 Causas do Miroski. Excelente, Lucas. Parabéns por toda essa caminhada de muitos anos aí, né? Você contou aí um pouquinho da sua história, realmente admirável. Agradeço demais a parceria da Oscar Legal, né? Em tudo, já há alguns anos estamos juntos. E bem interessante, né? Porque aqui a gente está realmente no encontro institucional, né? Reforma Eu Acho Que Legal, trabalhando em nome das associações de cannabis que cuidam da saúde das pessoas aqui no Brasil. E temos muita coisa ainda para fazer. Vamos avante aí com a federação, vamos avante com os clubes, vamos avante ampliando a ação das associações e realmente trazendo uma forma de acesso a cannabis que não é só a via empresarial, e vamos realmente fazer uma disputa política por esse modelo mais humano de acesso a cannabis. Muito obrigado, meu irmão. Satisfação, fico feliz demais. Valeu, querido. Abraço a você, o Brave, toda a turma aí da Reforma e todo mundo que assistiu a gente. Um abração a todos, boa noite. Seguimos na luta. Valeu, galera. A gente se vê por aí. Forte abraço, espero que estejam todos bem. Tchau, tchau.